O trabalho que eu vou apresentar é no Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre. Ele nasceu da ideia da gente sistematizar o atendimento dos pacientes com espondilodicite, porque o atendimento primário é dado pelo plantonista aqui no nosso hospital, e nós havíamos uma perda muito grande, principalmente na identificação do patógeno. A espondilodicite, então, como todo mundo já sabe, é uma patologia frequente, cuja descrição e frequência dos agentes etiológicos são muito variáveis. O Staphylococcus, segundo várias publicações, é o principal agente patógeno, né? E o bacilo de Koch permanece elevados nos países asiáticos, africanos e sul-americanos, Mycobacterium, como todos já sabem, né? Então, a importância da identificação do patógeno foi quanto ao risco e à gravidade neurológica e as dificuldades que a gente tem, principalmente naqueles pacientes em que não tem um tratamento sendo bem conduzido até o final, levando as diversas maneiras de tentar tratar e não conseguir sem saber qual é o germe, né? Então, a antibiótico terapia por período prolongado também é importante nesse objetivo, né? Então, descrever o protocolo de DICIT instituído no Hospital Cristo Redentor, reportando os resultados diagnósticos terapêuticos obtidos após a sua implementação. Esse é o protocolo, que é dividido na primeira fase, primeira etapa. Os pacientes que apresentam alguma hipótese diagnóstica de DICIT, como dorsalgia, alteração dos exames de imagem e as provas inflamatórias aumentadas, eles se apresentam déficit neurológico com instabilidade ortopédica, eles são levados à cirurgia, caso contrário, o uso de órteses para controle da dor. E se o paciente apresenta sepse, neutropenia, instabilidade hemodinâmica secundária à infecção, então serão coletados hemoculturas iniciado prontamente oxacilina e cefpime. Caso contrário, é coletado 2 hemoculturas com 30 minutos de intervalo, cultura, raio-x e tórax, e se aguarda o resultado. Se a bactéria é identificada, o tratamento vai conforme o antibiograma. Caso contrário, biópsia percutânea do disco guiada por tomografia ou fluoroscopia. Se a bactéria é identificada, então o tratamento conforme o antibiograma. Caso contrário, na terceira etapa, então a gente faz a biópsia aberta com a bactéria identificada, inicia-se o tratamento com antibiótico conforme o antibiograma e não tratamento empírico com antibiótico de amplo espectro, oxacilina e cefpime. O delineamento foi um corte prospectivo, então, depois de aplicado o protocolo. Foi feito, então, no Departamento de Neurocirurgia do Hospital Cristo Redentor, de janeiro de 2014 a março de 2018. O critério de inclusão era pacientes com diagnóstico de DICIT primária. As variáveis analisadas foram as demográficas, leucócitos, nível sérico de provas inflamatórias, o germe identificado, o sítio em que for isolado, o nível e o número de discos intervertebrais envolvidos e o período de interação. O banco de dados foi uma planilha Excel, dados obtidos no sistema informatizado do hospital. Esse é as variáveis demográficas, então, são 37 pacientes incluídos nesse período, predomínio de masculino, o equilíbrio, na verdade, né, 51%. Os caucasianos tiveram 91% de prevalência, hipertensão e diabetes e a obesidade foram os que mais foram significativos. Chama atenção que imunossupressão e HIV eram muito poucos. Isso chama atenção depois em função do número de micobactérias identificadas. Os segmentos envolvidos, então, 81% um nível e o restante 2 níveis. A coluna lombar e de seguida da torácica foram as mais acometidas. Então, aqui, para mostrar para vocês que, em termos de bactéria identificada, o bacilo de Koch foi o que mais foi encontrado, com 35%, e de seguida para o Staphylococcus. Se a gente juntar, então, as piogênicas, elas são mais frequentes que o bacilo de Koch, mas quando isolado, independentemente das bactérias envolvidas, então o bacilo de Koch ele chega a ter uma prevalência maior. Nós encontramos 91,89% de identificação etiológica do agente com esse protocolo aplicado. 2 casos deles foram com germes múltiplos. A hemocultura identificou 11 pacientes, a cultura por biópsia percutânea outros 10, e a cultura por biópsia aberta os 13 pacientes, totalizando então 34 pacientes de identificação dos patógenos. Os 3 que nós não identificamos, o paciente estava em sepsis, não pôde ser feito nenhum método e a hemocultura foi negativa. O outro paciente tinha uma variante de leucemia que
que impossibilitava qualquer método invasivo em função da coagulação do paciente. E um terceiro foi uma paciente que foi identificada, recebeu um tratamento empírico em um outro hospital por 3 a 4 semanas. Quando chegou na nossa mão, a gente suspendeu o antibiótico, seguia com dor, foi feito todos os métodos de hemocultura, cultura por biópsia e cultura a céu aberto, e nós não identificamos nenhum germe. Os leucócitos, então, 9.000 leucócitos foi a média, PCR na internação 72, PCR na alta 17. Estratificando aqui, então, no grupo da tuberculose, grupo piogênico, a gente observou que o VSG no grupo piogênico era maior do que no grupo da tuberculose e o PCR na internação da mesma forma. A gente controlava apenas pelo PCR para alta hospitalar. O protocolo instituído, então, apresentou uma elevada taxa de diagnóstico etiológico, que permitiu a cura com desfecho neurológico satisfatório em todos os pacientes. Ademais, demonstrou-se haver distinção de parâmetros laboratoriais existentes entre as discites tuberculose e as piogênicas. Muito obrigado.